Oi, Tavana, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa matéria lá na página 54, tá? Vou postar aí o nosso vídeo da correção das atividades da 52 e da página 53. Aí vamos continuar na 54, desenvolvimento humano, beleza? Então vamos lá. O funcionamento dos sistemas genitais masculino e feminino possibilita a reprodução humana, ou seja, a formação de um novo ser humano. Isso envolve a formação dos gametas, a fecundação, o desenvolvimento do embrião e do feto na gestação e o parto. Fecundação. Na relação sexual, pela ejaculação, milhares de espermatozoides são liberados na vagina da mulher. Eles nadam pelo canal vaginal, entrando no útero e atingindo as tubas uterinas. Neste órgão, eles podem entrar com o ovócito liberado pelo ovário. Porém, apenas um espermatozoide é capaz de se unir ao ovócito no processo de fecundação. Após a fecundação, é formada a primeira célula do novo organismo, o zigoto. Ele se desenvolve, formando novas células e dando origem ao embrião, que continua a se deslocar pelas tubas uterinas, atingindo o útero cerca de 5 dias após a fecundação. O embrião, em início de desenvolvimento, se implanta no endométrio, onde continua a se desenvolver. Então, vamos analisar a imagem. O que acontece? O espermatozoide ele vai chegar no útero, ele vai caminhar pelas tubas, vai encontrar um ovócito, que foi liberado aqui pelo ovário. Ele encontrou, vai acontecer a fecundação. 5 dias depois da fecundação, esse ovócito fecundado, ele vai continuar caminhando aqui. Enquanto ele caminha aqui na tuba, ele recebe o nome de zigoto. Depois, ele vai se abrigar, né, se alojar aqui no útero, recebendo o nome de embrião, tá? Agora, lá na página 55, eu vou marcar aqui, porque vocês têm que marcar no livro, e já mostro para vocês. Agora, lá na página 55, nós vamos falar sobre a gestação. Também conhecida como gravidez, a gestação corresponde ao período de cerca de 38 semanas, em que o novo indivíduo se desenvolve no interior do corpo da mãe. Nesse período, a mulher não menstrua e não ovula. Seu útero vai aumentando de tamanho, permitindo acomodar o embrião e, posteriormente, o feto. Depois de ser um embrião, ele vira um feto, ok? Em desenvolvimento. E as mamas vão se desenvolvendo, possibilitando a amamentação. Para melhor compreensão do processo gestacional, é comum dividi-lo em 3 trimestres. No início do primeiro trimestre, há a implantação do embrião no útero e a formação do saco amniótico, uma bolsa repleta de líquido, que é o líquido amniótico, dentro da qual o indivíduo se desenvolve até o final da gestação, sendo protegido por ela. Neste período também é formada a placenta, órgão compartilhado pela mãe e pelo embrião, que se liga a ele pelo cordão umbilical, dotado de vasos sanguíneos em seu interior. Pela placenta, o embrião recebe da mãe gás oxigênio e nutrientes e libera excretas e gás carbônico, que serão eliminados pelo organismo materno. Excreta são produtos do metabolismo que não podem ser aproveitados pelo organismo e devem ser eliminados. É como se fossem as fezes do ser humano. Elas não são mais utilizadas, nós vamos eliminar, né? Então a mesma coisa vai acontecer com o embrião. O que não servir mais para ele, ele vai liberar ali pela placenta da mãe. Ao final da 8ª semana de desenvolvimento, o embrião já tem em formação mãos, dedos, orelhas e grande parte dos órgãos internos. Ele passa então a ser chamado de feto. Então, depois de 8 semanas, tá, de gestação, de fecundação, que nós temos o feto. Nas últimas semanas desse trimestre, o cérebro já está funcionando e o feto já apresenta movimentos nos braços e nas pernas, mesmo que não sejam sentidos pela mãe. Em geral, ele mede cerca de 5 centímetros. No segundo trimestre, o esqueleto começa a se formar.
Aparecem os cílios e as sobrancelhas, além de uma fina camada de pelos sobre a pele, que desaparece posteriormente. Iniciam-se os movimentos respiratórios e o feto já é capaz de sugar e de engolir. Seus movimentos se tornam mais intensos e a mulher consegue percebê-los. Ao final deste trimestre, em geral, o feto mede cerca de 35 centímetros e pesa por volta de 900 gramas. No terceiro trimestre, a maioria dos fetos se vira e adota a posição de cabeça para baixo, o que facilita o nascimento. Ocorre um intenso crescimento e transformações que possibilitam a sua sobrevivência fora do corpo materno. O feto já reage a diversos estímulos, como a presença de luz ou de som. Ocorre a deposição de gordura abaixo da pele, o que ajuda a manter a sua temperatura constante após o nascimento. Ao final deste trimestre, em geral, o feto mede cerca de 50 centímetros, pesa por volta de 3 kg e está pronto para nascer. Agora, eu vou grifar e vou mostrar para vocês quais são as partes mais importantes. Então, meninas, vamos lá. Aqui, olha, a primeira parte toda. Aí nós vamos falar da fecundação, essa parte toda. Depois, gestação, nós vamos de também até mãe, tá? Ali depois, falando no início do primeiro trimestre. E depois lá no finalzinho. Bom? E agora nós vamos lá para a gestação de gêmeos, na página 56. Em alguns casos, pode ocorrer de, em uma mesma gestação, se desenvolverem 2 embriões, denominados gêmeos. Isso ocorre de 2 maneiras. Uma delas é quando a mulher libera 2 ovócitos na ovulação e cada um deles é fecundado por um espermatozoide diferente. Nesse caso, fala-se de gêmeos dizigóticos ou fraternos, que são distintos um do outro como crianças de gestações diferentes. Porém, ter sexo diferente ou igual, podem ter sexo diferente ou igual, mas mesmo que apresentem o mesmo sexo, não serão idênticos. Outra maneira é quando a mulher libera um único ovócito que é fecundado por um espermatozoide, porém, no início do desenvolvimento, o embrião se divide em 2, formando 2 indivíduos. Nesse caso, falam-se gêmeos monozigóticos ou idênticos, que são iguais geneticamente, apresentando o mesmo sexo, menina e menina ou menino e menino. Agora vamos falar um pouquinho sobre o exame de ultrassonografia. A gestação é um período em que a mulher deve cuidar especialmente de sua saúde, possibilitando que o bebê tenha um bom desenvolvimento. Além desses cuidados, as gestantes devem comparecer mensalmente às consultas de pré-natal. Nelas, o médico fará exames clínicos para verificar a saúde da gestante e o desenvolvimento do bebê. Em algumas consultas, ele também pode solicitar exames de imagem e de sangue que completam os dados sobre a gravidez. Um dos principais exames solicitados nas consultas de pré-natal é a ultrassonografia. Por esse exame é possível obter imagens do feto no interior do útero e confirmar a gravidez. Ele também fornece informações diversas sobre o desenvolvimento do bebê. Esse exame funciona por meio da emissão de um som que não é identificado pela audição humana. Ele é refletido pelas estruturas do corpo de formas diferentes, o que é interpretado pelo aparelho formando uma imagem. Agora, lá na página 57, nós vamos falar sobre o parto. Em geral, após cerca de 38 semanas de desenvolvimento do indivíduo, ocorre o seu nascimento, no processo chamado de parto, que é a expulsão do bebê da placenta e demais componentes gestacionais do útero materno. Tipicamente, o parto ocorre em 3 fases. Na primeira fase, há a dilatação da abertura localizada na base do útero da mãe. A partir de então, pode-se facilitada por contrações uterinas. Na segunda fase, ocorre a expulsão do bebê, que passa pela abertura do útero e pelo canal vaginal até atingir o meio externo.
Ele é empurrado para fora do corpo por fortes e ritmadas contrações do útero da mãe. A última fase corresponde à expulsão da placenta, o que também ocorre por contrações uterinas, porém mais leves. Após o parto, o cordão umbilical é cortado e o bebê já pode ficar junto da mãe. Me perdi. A partir de então, pode-se iniciar o processo de amamentação, quando pela primeira vez o novo indivíduo será alimentado fora do corpo materno. Durante todo o trabalho de parto, a gestante tem o direito de ser acompanhada por uma pessoa de sua escolha. Caso haja algum problema identificado antes ou durante o parto, é possível realizar uma cesariana, cirurgia em que é feito um corte no útero da mãe por onde o bebê é retirado. Segundo os diversos órgãos de saúde, como a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde, a cesariana é indicada, por exemplo, quando o bebê não se encontra na posição adequada para o parto, quando há risco para a vida da mãe ou do bebê, quando a posição da placenta ou cordão umbilical impedem que o bebê saia pelo canal vaginal ou quando a mãe tem alguma doença grave. A cesariana é uma forma de parto importante, que pode salvar a vida da mulher ou da criança. Porém, o Ministério da Saúde não recomenda sua aplicação sem necessidade, por se tratar de uma cirurgia de grande porte, o que representa maiores riscos. Cada vez mais mulheres vêm procurando ter um parto humanizado, em que há acolhimento e respeito, sendo a mulher protagonista nesse processo. Aí, meninos, nós vamos fazer a parada obrigatória, tá? Os números 13, 14, 15, 16, 17 e 18, das páginas 57 e 58. Vou passar para vocês também, vou anotar aqui no quadro as páginas e já vou passar a matéria do simulado, tranquilo?